Bem-vinda ao Conexão Encaracolada. Hoje eu vou conversar com a empresária, fotógrafa Rayane. Bem-vinda, Rayane. Oi, Ellen. Obrigada pelo convite. Legal, muito bom estar com você aqui no Conexão. Mas antes do nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês os nossos patrocinadores. Estúdio dos Cachos é uma marca conceito em cabelos encaracolados. Tem salão de beleza que fica em Florianópolis. Também tem cursos profissionalizantes e uma linha de produtos que é comercializada para todo o Brasil. Então segue eles, @Estúdio dos Cachos. Mi Amor Acessórios é uma marca de acessórios atemporais. Inclusive, eu tô com um colar e com o brinco da Mi Amor hoje. Segue eles nas redes sociais, @miamor.acessórios. E vamos começar o nosso papo, Rai. Vamos. Posso te chamar de Rai? Com certeza. Ai, legal. Ai, amor, o que tu Legal. quiser. Primeiro a gente vai ver uma foto tua que você nos mandou, que é de uma transição capilar, fase 1 e fase 2. Me Isso. conta como que você decidiu começar o processo de transição. Tá, eu gosto muito de olhar as pessoas que já estão fazendo pra entender como vai ser meu futuro. Ok. Então, eu olhei minha mãe, olhei minha avó, foi basicamente isso que aconteceu. E elas faziam progressiva já há muitos e muitos anos. E eu comecei também com 14, 15 anos a fazer, né? Primeiro aquele básico, só quero abaixar aqui um pouquinho o volume, né? E aí a gente vai progredindo e quando você vê o seu cabelo inteiro tá liso. E aí nesse processo eu percebi que o cabelo da minha mãe e da minha avó estavam cada dia mais ralos. Que, gente, mas não é isso que eu quero pro meu futuro. Tipo, eu quero ser uma senhora glamourosa, entendeu? Com os cabelos, tipo, maravilhosos. Sim. E aí eu comecei a pensar sobre isso e eu falei, nossa, eu vou precisar fazer uma mudança. E foi quando, tipo, foi a partir desse pensamento que tudo começou a evoluir, na verdade. E aí eu comecei, vou tentar. Sabe aquele vou tentar, né? Sim. E aí foi assim que começou, por exemplo, essas partes que a gente não tá... A gente lê sobre, só que a gente não sabe que vai ser tão tenso, entendeu? Foi muito difícil? Olha, abala muito a autoestima, abala um pouco o relacionamento também, assim, eu lembro que na época hoje meu esposo, mas antes meu namorado, ele não entendia muito, assim, né, que as pessoas não entendem mesmo. Sim. Ele, mas o que tá acontecendo e tal? Não, relaxa que vai dar bom, é um processo, vai ser bom. Tanto que hoje ele super ama meu cabelo também e tal. Acabei inspirando outras pessoas ao meu redor com isso também. Só que é um processo que ele abala muito a sua imagem, né? Que você tem de você mesmo. O medo de não saber como o seu cabelo vai ficar, o que vai acontecer. Será que ele vai voltar como antes? Ou será que vai ficar pior? Então, tipo, é tanta coisa que você começa a pensar... que eu, assim, super entendo as meninas que acabam desistindo e não se reconhecem mesmo assim, né? Igual aqui eu já tava com o cabelo mais cacheado já. E aí eu já comecei a me gostar mais. E ali era um momento que eu já podia decidir, quero isso ou não quero isso? Ah, legal. Entendeu? Entendi. Então, acho que esse é um grande, assim, momento mesmo. Eu lembro que eu até fugi um pouco das regras, sabe? Ali eu usava bastante chapinha, escova, porque eu não conseguia achar outro método pra conseguir passar por esse momento, né? Sim, porque já faz tempo também, né? Já fazem mais de 2 anos que eu passei pela transição. Rai, me conta uma coisa. Hoje, tu trabalha também com posicionamento, né? De imagens. Sim, trabalho. Conta um pouco, você fez toda essa tua transição e você acredita que isso afeta no que você faz hoje? No sentido de que você passou pelo processo, foi difícil e hoje você ajuda outras mulheres também em alguns processos de posicionamento. Sim. Eu acredito que isso que eu passei também me fez um pouco mais empática com as outras mulheres em si, né? Porque... por mais que eu fico assim, mulher de Deus, vamos lá, vamos fazer. Eu entendo a dificuldade que elas têm de se desapegar de algumas crenças e de algumas inseguranças, né? Eu recebo muito, tipo, comentário master que eu tenho não, Rai, espera eu emagrecer mais uns 5 quilos, aí eu vou fazer meu ensaio. E aí, isso já se passa 1, 2, 3 anos e ela tá todo esse tempo sem fazer um ensaio profissional, sem conseguir usar a imagem dela de uma forma mais forte e até vendedora mesmo na rede social, né? Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso e tem até um livro que eu li que depois eu posso compartilhar contigo, Lê, tu vai gostar. Que ele fala muito sobre a questão da confiança que os clientes ou possíveis clientes têm sobre você relacionado à sua imagem profissional na internet. Então, assim, tudo que envolve a imagem, seja fotografia, design, cores,
esses elementos, eles passam confiança para o cliente na hora da compra, Uhum. né? Imaginando a gente, queremos vender cursos online para o Brasil Claro. inteiro. As pessoas não vão conseguir chegar a conhecer a gente ao vivo mesmo e ver, não, essa pessoa é foda no offline também, sabe? Uhum. Então, você precisa passar tudo isso com outros elementos, de outra forma. E a fotografia tá dentro desses elementos para ajudar elas a fazer isso. Só que tem aquelas outras coisas que acabam impedindo, sabe? E aí é o que eu falo, poxa, a gente tá em constante evolução. Eu posso estar hoje com, sei lá, 5, 8 quilos a mais, mas amanhã eu posso não estar. E aí, nesse meio tempo, eu não vou trabalhar, eu não vou vender, eu não vou mostrar a pessoa foda que eu sou independente disso. Sim. Eu tenho que ser bem sincera, Rai. Pra começar o Conexão Encaracolada, eu pensei nisso. Eu estou acima do meu peso. Eu falei, eu vou esperar emagrecer 10 quilos pra começar o Conexão. Uhum. Aí, começou que eu iniciei todo o processo de planejamento. Encontrei o lugar. Já comecei a falar com as pessoas. Encontrei patrocinadores e falei, meu Deus. Então, tá acontecendo. Então, o meu peso, que eu sei que, claro, eu vou ter que reduzir, eliminar, mas não foi um empecilho, né? Pra começar. Exato, nunca é. Mas pra mulher, a mulher tem que achar que não, se ela não tiver naquela perfeição que eu digo que tem que ser loira, alta, magra, olho azul, né? Todo aquele... tá errado. É uma insegurança disfarçada de desculpa também, né? Também. Tipo, porque assim, você fazer um projeto desse, é muita energia. Uhum. É muito desprendimento de atenção, é um investimento de dinheiro, de tempo, de a sua imagem. Então, às vezes, no subconsciente, a gente já começa a se sabotar ali, porque daí, por isso daqui, a gente enrola mais uns 6 meses pra começar, né? Então, a gente acaba fazendo isso com a gente. Mas o legal é perceber e falar, gente, não, peraí. Acho que eu tô aqui me sabotando pra não dar um passo que pode ser muito bom pra minha carreira. Pois é. E depois você faz outro ensaio, depois você faz outros vídeos. E vambora, entendeu? É porque o mais difícil mesmo é o iniciar, né? E acredito que com as tuas clientes também, como você trabalha com fotografia e posicionamento de marca, né? O posicionamento pessoal, como é que se diz? Acaba sendo um pouco de tudo, porque a maioria das empresárias que eu trabalho, elas são a marca delas, né? Ok. Então, eu tenho que trabalhar... Tá, o que a sua marca, a sua empresa quer fazer? Qual é o foco que você tem lá? Mas como que você, como pessoa e representante disso, quer aparecer? Por exemplo, a própria Anitta, né? Que a gente fala muito sobre ela, como ela usa o marketing. Ela tem uma imagem sexy junto com a marca dela, que também tem a ver com ela. Então, sempre quando eu vou falar com as minhas clientes, o que você quer passar para as pessoas? Rai, quero passar credibilidade, profissionalismo, mas eu também quero parecer acessível. Ou eu também quero parecer mais profissional, porque às vezes minha profissão tem um preconceito de não ser séria. Então, eu tenho que passar um ar mais sério. Né? Às vezes é o contrário. Sim. Não, a minha profissão tem cara de ser muito cara e de eu ser uma pessoa muito fechada, e eu sou o contrário disso. Então, nossa, é muito... Vai além, né? Vai muito além. E às vezes, assim... E esse que é o legal da fotografia, porque é um detalhe, é uma cor de roupa, é um sorriso ou não, que vai mudar o ser acessível ou não. Entendi. Então, tu trabalha bastante também com visagismo, que visagismo é adequação da imagem. Acabo trabalhando um pouco isso, claro que não de uma forma profissional, como... Não, claro, maravilhosamente tu faz. Mas assim, eu sei alguns pontos que eu tive que estudar um pouco sobre pra poder orientar elas, né? No sentido, tu quer passar um ar mais sério? Então vem com o cabelo chapado, bem liso e, tipo, retinho. Sim. Mais acessível, vamos fazer então um babyliss ali pra ter um pouquinho de curva. E eu acabo fazendo isso tanto... Dou um pouquinho disso no cabelo, nas joias também... Porque tudo acaba passando uma mensagem, né? Claro. Então, as posições também? Tipo, faça assim, faça assado, não sei. Com certeza, também. Tipo, às vezes a pessoa ela é um pouquinho mais introspectiva, mas ela quer mostrar mais poder. Então, não, vamos alongar esse ombro, vamos fazer uma pose de poder. Ou a gente pode ficar um pouco mais relaxado, um pouco mais acessível. Então, todas essas pequenas mudanças, elas influenciam diretamente na hora da pose. Então, quando a pessoa me fala também essas palavras, né? Eu já procuro poses pra mostrar pra ela copiar. Exatamente, copiar. Entendi. No dia do ensaio. Porque ela, assim... Uma das objeções, né? Rai, mas eu não sei fazer pose. Ela não precisa saber, ela não é modelo. Ela é empresária que tem um negócio. Entendi. E é isso aí. E eu vou estar lá com ela durante todo o ensaio pra falar isso pra ela. E eu gosto de mostrar, porque a gente é visual, né? Então, vamos copiar essa daqui que você gostou, que ela vai passar aquilo lá que você queria, vai poder fazer aquele post que você queria também. Entendi.
Ô, Rai, mas uma coisa que eu queria também conversar contigo sobre isso é... Ok, ela faz a pose, vamos supor, ela é um pouco tímida, faz uma pose um pouco mais poderosa, assim, né? Uhum. E quando ela for atender, ela vai continuar tímida ou ela tá num processo de terapia que ela tem que também se transformar mais empoderada? Então, esse que é bem legal você falar sobre isso, que na verdade o que acontece às vezes ela não sabe que ela já é. Ah. Esse que é o louco. Ela não sabe que ela já é, que às vezes ela já faz isso. Mas ela se vê ainda como tímida. Entendi. E aí quando vem a foto, vem o ensaio, às vezes ela se assusta. Fica, nossa, mas eu sou assim. Sim, você é assim. Só que você tá se escondendo de outra forma. Então, geralmente eu pego muitas mulheres, que meu público maior é feminino, né? Que elas estão nessa fase de transição de ser ou parecer uma coisa, mas elas já estão nesse processo de mudança. Entendi. Ou elas realmente já estão na essência, já estão transformadas e só querem replicar isso pro online. Isso também acontece bastante. Eu pego N níveis, assim, né, Lei? Tem que ter muita sensibilidade pra entender e conseguir permear isso também. Sabe por quê, Rai? Porque às vezes a gente vive aqui no mundo da internet, estamos aqui nesse esquema da internet também. Porque às vezes as pessoas se mostram de uma forma, né? E na vida pessoal são de outra forma. E aí isso entra em conflito, né? Porque, por exemplo, eu sou toda extrovertida, toda engraçada, toda assim. E eu sou assim em qualquer lugar, porque eu sou assim. Agora, imagina se eu conversasse com você toda quietinha, toda, né? E eu não sou essa Alessandra, né? Eu sou a Alessandra Leão, Alessandra... Então, você vê que às vezes tem que trabalhar isso nas tuas clientes? Eu tenho, só que eu sei que também é uma escolha dela, sabe? Claro. Então, assim, eu tento, na hora do ensaio, assim, a gente acaba tendo mais contato e tal. Daí eu falo pra ela, tá, mas você não falou que queria mostrar criatividade, você é mais... Tu é mais... Eu começo a perceber também, né, que eu realmente conheço ela mais no dia do ensaio. Entendi. Aí eu, tá, mas tu é mais espontânea, vamos explorar um pouquinho mais isso? Ou, nossa, tu fez um olhar agora muito poderoso e sexy, vamos usar mais isso também. Então eu acabo pegando um pouquinho isso na hora do ensaio e explorando um pouco mais. Mas se ela, digamos, escolher fazer isso, eu também não consigo muito opinar por ela, assim, sabe? Sim. Mas eu gosto muito de defender essa questão de explorar mais a essência que ela já tem pra se tornar mais fácil o processo. Por quê? Às vezes acontece de... Um detalhe, assim, eu amo foto, por exemplo, muito editada, eu acho linda aquelas fotos de revista e tal. Só que ela é um pouco irreal comparado a quando o cliente vai te conhecer pessoalmente. Então, se às vezes a pessoa tá muito montada no dia do ensaio, acaba que o cliente tem uma expectativa ao te encontrar também. Certo. Então, você tem também que saber esse equilíbrio, assim, tá? Quero estar bonita, quero estar arrumada, mas eu não preciso estar montada para uma festa. Eu tenho que estar montada para trabalhar, só que no meu melhor dia, digamos assim. Sim. Né? Para não ter um desnivelamento, assim, tão grande da sua própria imagem para o seu cliente. Sim. Tipo aquela expectativa versus realidade, né? Entendeu? Sim. Aí eu tento falar isso para elas na reunião, ó. Tá linda, mas aí você vai trabalhar assim todo dia agora, né? Entendeu? Então, é bom a gente não fugir tanto, assim, também. Do que é uma realidade, né? Entendi. Não se parecer com algo que não é. Tipo, totalmente não é, né? Digamos. Ou você pode usar o ensaio pra te dar força pra você entender que, pô, fiquei gata pra caramba aqui, fiquei bem profissional, vou usar isso também no resto agora. Entendi. E pode dar, pra algumas mulheres até isso pode dar até um up, né? Tipo, nossa, fiquei poderosa, quero ficar poderosa assim por um bom tempo, né? Sim, e ela começar a se arrumar mais, começar a se ver diferente. Eu acho super importante fazer ensaios onde você possa ver o teu potencial, né? Então você, uau, sou eu mesma e não imaginava que eu poderia transmitir esse olhar ou, enfim, fazer várias poses, como você falou, né? Que a gente tem aí várias pessoas que dá para se inspirar e aparecer. Rai, você já teve alguma mulher, assim, que teve ficou muito tímida ao ser fotografada? Já. Geralmente, não vou falar que é um padrão, né? Porque Tá. não existe padrões, mas geralmente as mulheres mais velhas, digamos assim, 40, 50 anos, elas são mais tímidas por uma herança cultural, né? De
tem aquela herança de, não pode sorrir pra foto, tem que ficar um pouco mais contida e tal, que é lá dos primórdios da fotografia de revelação ainda, né? E elas pegaram aquele restinho ali da fotografia de filme. Então, eu vejo que isso pode ter a ver com isso e também da própria geração delas. Claro que não é um padrão, né? Mas existe. Então, eu tenho que conversar. Geralmente, eu pergunto... Eu lembrei de um caso. Eu fui fotografar uma vez uma dupla de mulheres. Uma era uma bem senhorinha, assim, já 50, 60 anos. E a outra tinha 30 e poucos anos, assim. E a senhorinha, ela era um pouquinho mais travada, tava um pouquinho mais insegura. Porque ela, eu nunca fiz um ensaio. Então, você sente que ele já tem uma barreira. Não tem problema, fala que música que você gosta. Vamos pôr as suas músicas. Colocamos Roberto Carlos, colocamos umas músicas pra ela. Ela já ficou mais animada, já começou a se soltar. Então, você vai usando de outros artifícios, assim, né? Pra ela conseguir se soltar. E eu tento usar muito da empatia, ser muito aberta e conversando. Mas faz assim então pra mim. Olha, você fez aqui agora sem pose e ficou ótimo. Vamos fotografar assim. Então, aos poucos, elas vão se libertando, assim. Mas eu entendo, né? Uma vez eu fiz um ensaio, por exemplo, dos meus pais, que não tem nada a ver com marca, não tem nada a ver com nada. E, nossa, tipo, foi pra eles é uma exposição, é algo difícil, é algo que eu não faço muito. Então, tem um processo ali que tem que ser trabalhado, sabe? Imagino. O meu pai, ele é um ser que ele tira foto e ele não ri. Porque pra ele, a criação dele foi que ele teria que ser mais sério, que ele teria que ser um pouco mais fechado. E isso as coisas mudaram, né? Hoje em dia, nossa, tudo mudou. Tanto é que no meu álbum de casamento, Rayane, todas as fotos eu estou rindo. Sim, o fotógrafo, você, né? O fotógrafo falou, Alessandra, meu Deus, a tua boca tá aberta em quase todas as fotos. E depois eu percebendo realmente, mas não dá, entendeu? Fazer uma cara muito séria, eu consigo também, porque eu consigo ficar brava e tudo mais, né? Sim. Mas como é mais leve, né? Sair e ter uma imagem, imagina, sei lá, na internet, na mídia social, sorrindo. Eu acho que é bem mais leve, né? Passa essa imagem da acessibilidade, né, que a gente tava conversando, mas é como tu disse, é como eu me vejo. É o como eu me vejo. Por exemplo, quando eu vou fazer a pré-seleção para elas escolherem as fotos que vão ser realmente editadas, eu seleciono, deixo 3, 4 expressões, às vezes, da mesma pose. Eu falo, olha, eu não sei como você se gosta mais. Entendi. Eu te achei linda em todas, que eu sou uma pessoa de fora te olhando, né? Mas às vezes ela gosta mais dela séria ou dela sorrindo. Então ela que tem que se encontrar ali, né? Por exemplo, eu fiz um ensaio, foi semana retrasada. E pra mim ela ficava linda sem óculos. Só que ela só se reconhece com óculos. Então basicamente a maioria das fotos do ensaio foram com óculos. Claro. Claro que, pra mim, como fotógrafa, sem óculos é melhor. Tu fica mais atemporal, tu vai usar essa foto um pouco mais. Tu mudou de armação, tu já não vai gostar tanto daquela foto. Mas ela não se reconhecia sem. Então, assim, é muito louco o quanto que a gente se apega, às vezes, a algumas coisas e se vê daquela forma por muito tempo, sabe? Entendi. Mas isso pra ela talvez seja uma questão de segurança se ver assim, né? Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Isso pode ser em várias coisas, sabe? São vícios mesmo que a gente pega aquilo como verdade e usa sempre. Entendi. Aí tá Por exemplo, lance. eu só uso essa blusa com essa calça. E é assim que funciona pra mim. Daí ela chega no ensaio com o conjunto, eu fico, e se a gente fazer assim? Tá. E ela vai e prova, nossa, Rai, eu nunca tinha pensado nisso, eu gostei. Então, às vezes, é só uma mudança que ela ainda não pensou sozinha. Porque a gente realmente, às vezes, tem preguiça e medo de sair do padrão que a gente já construiu pra gente. Isso vai na fotografia, vai na vida, vai em tudo, né? Verdade. Nossa, ficou profundo esse assunto. Ficou bem profundo. Eu usei preto durante muito tempo na minha vida. Mas porque é uma cor que eu acho que é fácil de usar e combina com qualquer coisa, enfim. E uma vez na terapia, a terapeuta me falou, Alessandra, tem que começar a introduzir cores. Deu, não. Preguiça. Cores, não, nem tenho. Meu armário eu só abro, tenho calça jeans e blusas pretas. Já tem a mudança, o trabalho. Exatamente. E aí eu lembro que a primeira vez que eu introduzi cores foi que eu comprei 2 calças coloridas, estampadas. E aí eu coloquei uma blusa de uma cor só. Tirei uma foto e mandei pra ela. Eu falei, olha, vou ter evento da família e vou com esses 2 looks. Já foi uma evolução. Pra minha vida foi, assim, uma evolução absurda. Sim. Então,
fazer com que essa transformação, essa mudança acontecesse, também me desestabilizou. Mas depois que eu tava lá enfim, era festinha de aniversário, passou, porque eu também não fiquei pensando muito nisso. Mas a gente pensa, volta muito pra trás, né? Então, e dali eu fui pra frente. Então, hoje sim, meu armário é um pouco mais colorido, mas também muito comedito. Gosto muito do preto ainda. Se puder voltar, ainda fico no preto. Não, é muito legal ver o quanto que a gente muda com as nossas fases, de acordo com os anos também. Eu lembro que eu ainda tenho umas roupas de quando eu usava, tipo, quando eu tinha 15 anos, assim, 16 anos, era aquela coisa estampada, né, que eu vim do interior. Então, e aí eu vejo minhas roupas hoje, eu fico, gente, que loucura, né? E eu tenho não é uma regra, mas assim, um hábito de a cada 6 meses doar as roupas que eu não tô usando. Então, hoje meu guarda-roupa, ele tá basicamente o que eu realmente uso. Aí eu fico assim, gente, que loucura, né? O quanto que a gente muda e o quanto que a gente pode mudar ainda. E falando nessa questão de mudança, eu lembro que o que me ajudou na minha mudança também foi contratar uma consultora. Uma consultora de imagem na questão de escolher as roupas, entender minhas cores e tal. Eu lembro que isso foi tipo um divisor de águas pra mim, assim. Que legal. Isso é bem importante. Isso faz com que a gente também saiba entre no trilho, né? Conheça as nossas melhores cores, enfim. Faça as melhores escolhas, entenda. Porque cada fase da vida é um estilo. Que nem você falou, com 15 anos era um estilo. Agora você tá outra, né? E assim vai acontecendo, né? Rai, se você puder dar uma dica para quem tá em casa sobre posicionamento, o que você diria, assim, a tua dica principal sobre posicionamento? Clareza. Que é o que eu faço com ela geralmente na reunião de alinhamento, tá? Você tem clareza do que você quer vender, do que você quer transmitir, do que você quer ser lembrada ou reconhecida? Algumas têm isso já de uma forma muito rápida, prática e clara, mas algumas eu vejo que ainda estão tentando se descobrir nisso, né? Então, ter essa clareza de, por exemplo, igual a gente tava conversando ali com a sua antiga outra entrevistada, ela falou, você faz o quê? Olha, meu foco, meu posicionamento é esse, mas eu também faço esses outros tipos de fotografia. Mas o meu foco e o meu plano de crescimento, que eu tô investindo minha energia, é esse aqui. Então, você ter essa clareza de que, eu sou uma pessoa, todos somos múltiplos, né? A gente faz muitas coisas, a gente tem muitos dons, mas o que eu quero focar e fazer é isso daqui, fechou? Então, eu tenho que ser lembrada por isso daqui. Entendi. E aí, ter isso claro é o ponto-chave pra gente conseguir fazer imagens que represente isso pra ela conseguir usar e as pessoas verem ela assim também. E isso é uma coisa muito incrível. Porque quando a gente faz nosso primeiro ensaio profissional, não sei se você lembra quando tu fez o seu primeiro, as pessoas que nos conhecem há muitos anos, elas ficam assim, eita, o que tá acontecendo aqui? Porque elas também têm uma imagem já gravada de uma outra história ou de alguma outra coisa nossa, né? Entendi. Então, quando elas veem assim, eu lá poderosa, com uma câmera na mão e o cabelo tipo leoa, igual tu falou, caramba, o que aconteceu ali com a Rai? Qual foi a mudança ali que tá acontecendo, né? Isso é muito incrível, ver que o quanto que a gente já mas às vezes a gente tem um pouquinho de medo de mostrar ou realmente assumir isso. Sim. Assumir quem somos, às vezes... Terapia salva. Terapia salva, mas assim, assumir quem somos também pode nos assustar a um princípio, né? Sim. Porque a gente vai assumir o nosso principal poder, digamos assim. Com e as aí tem que sustentar. Com os medos e com as coisas boas também. Exatamente. E tem que sustentar, né? A gente tem que manter porque a gente quer. Então, muito legal isso. Tendo clareza do que eu quero, eu consigo montar esse posicionamento da minha imagem, digamos assim. Com certeza. Assim, se você entender como você quer ser lembrada, que imagem você quer passar e que produto você quer vender, é basicamente esses 3 pilares que eu trabalho pra pensar na estratégia que a gente vai fazer no dia do ensaio. Mas, assim, nada impede ela que daqui a 6 meses ela me ligue e fala, Rai, mudei tudo. Tá. Parei, pensei, quero outra coisa pra minha vida, beleza. Então, vamos pensar em como a gente vai reestruturar a sua imagem agora para as pessoas entenderem você assim também. Legal. Nossa, como é legal. É muito legal. Isso é uma conexão de tudo, né? Você conecta toda a pessoa e ela também, ela já sabe o que ela quer, você conecta aquilo pra mostrar pro mundo o que ela quer se expressar. Assim, eu falo isso de uma forma muito leve, mas você falando agora realmente é uma coisa bem profunda. Porque eu tenho que ir e vir entre ela e o negócio dela e o que ela
que é passar de uma forma muito rápida e falar, tá, vamos fazer isso aqui então? O que tu acha? E falando sobre isso, o medo de imagem, às vezes eu trabalho com umas clientes que elas ainda não fazem stories. Tu sabe como é esse processo, né? Sim. Ainda não faço story, ainda tenho medo de aparecer, eu ainda... e realmente isso também faz parte da falta de clareza, né? E nesse processo que ela tá, dá pra usar de alguns artifícios pra ela ir superando isso. E eu gosto de usar a fotografia também nesse processo. Tá bom, tu tem medo de vídeo? Vamos fazer as fotos, que você vai enfrentar esse medo um dia só, por, sei lá, 2 horas. Claro. E vai usar essas imagens por 6 meses. Entendi. Então, você tem um prazo ali pra você conseguir treinar o vídeo agora. Né? Vamos usar de outros artifícios, porque assim ela acaba ficando parada e não faz nada e não sai do lugar. Sim. E aí ela vai ficando mais e mais estressada e frustrada. Sim. E ela pode desistir. Sim. Então, vamos achar outras soluções nesse meio desse caminho pra ficar mais leve pra você, né? Até porque daí ela vai começar a se ver também. Pô, ficou legal esse carrossel aqui que eu falei umas dicas top aqui. Ficou legal. Será que não seria legal falar sobre isso também? Ela que daqui a pouco vai começar a linkar uma coisa com a outra e não vai ser tão difícil, sabe? Claro. Vai perdendo o medo aos poucos, né? Vai construindo passo a passo, né? Homeopaticamente, que eu acho que é bem mais fácil isso que você faz do que falar, não, vai lá, se mostra, faz stories. E pra muita gente isso assusta demais. Eu tento incentivar nesse sentido, mas quando eu vejo que a pessoa ainda tá naquele momento, eu fico, tá, então vamos dar um passo antes e vamos estruturar de outra forma, né? Eu já trabalhei com mulheres, assim, que elas até queriam me contratar pra eu ir lá e falar sobre o negócio, eu ir lá e ser esse porta-voz, Entendi. Né? E eu já fiz alguns trabalhos assim, mas eu sempre falava pra elas, olha, eu posso te ajudar nisso, mas eu sei que se você aparecer, vai ser muito melhor. Se você aparecer, o engajamento, tudo vai ser outra coisa. Então, sim, a gente pode trabalhar juntas nesse período aqui, mas você deixar claro pra você que não é o melhor pra você ou pra sua empresa. E elas entendem isso também, né? Mas, sobre isso, só vou fugir um pouco do assunto. Tem outras formas da gente fazer isso, que é, por exemplo, usando... As grandes marcas usam o quê? Influencers, usam famosos, né? Pra já manter aquela autoridade do famoso também. Mas você pode criar um personagem, um fantoche ou algo assim pra representar a sua marca. Fazer um teatro, exatamente, sabe? Mas eu vou te dar até pode, mas vou te dar um depoimento. Que quando eu comecei meu negócio lá atrás, eu tinha uma bonequinha. Acho que eu lembro da boneca. Faz muito tempo. E a partir do momento que eu tirei a bonequinha e coloquei a minha foto, deu um boom. Com certeza. Foi assim, absurdo. Eu falei, gente, eu não sabia que podia ter acontecido isso. Por quê? Porque eu apareci. No momento que a gente aparece, tudo se transforma, né? Imagina, tu linda, maravilhosa também, se colocasse uma bonequinha, um desenho, um emoji ali, ia ser uma coisa. Mas, tipo, você entende que a boneca te ajudou no processo de... Claro! De insegurança e de medo, total! E daí ela vai aparecendo, daí eu posso narrar ela, daqui a pouco eu tô fazendo um teatrinho com ela ali, e daqui a pouco você perde o medo e aparece numa foto. Exatamente. Claro, eu concordo, mas assim, tem essa transição. Tem comparação, com certeza, existe essa transição, como a transição capilar, né? Até aparecer do jeito que tu quer, tu tem toda uma preparação. Então, isso existe sim e se faz necessário pra gente ter segurança e base naquilo que a gente quer, né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas é, tipo, achar essa artimanha pra começar, eu acho, sabe? Igual você achou a bonequinha e foi uma vez, colocou a foto e falou, caramba. Aí o olho abriu, as curtidas abriram, tudo certo. Fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Aí tem outras clientes que você pode usar, assim, se ela for um pouco mais já entender o processo, ela usa já a foto dela e aos poucos ela vai vendo se... Vai se soltando. Vou usar meu vídeo ou não. Será que eu, né? E tem cursos que dá pra fazer, né, Ale? Sim, tem muita coisa. Dá pra fazer teatro, dá pra fazer oratória. Eu acho que vai muito da pessoa entender o momento que ela tá e também investir nisso. É verdade. A gente fica lá paradinha e tal, e falando que eu não consigo, não vai ser bom pro seu negócio. Verdade. Não é criticando, gente. Mas a gente tem que achar uma solução que o nosso negócio precisa pra ele crescer também, né? É verdade. Todo negócio precisa se desenvolver e eu acredito muito que se desenvolve pelo criador dele, né? Então, o criador o fundador, enfim, ele vai se autodesenvolver para desenvolver tudo que tá ao redor, né? E a gente acaba mudando o nosso ao redor porque a gente se muda também.
Então, eu acredito muito nisso. E a gente pode até falar sobre, assim, por exemplo, eu me via um pouco antes da pandemia, 3, 4 anos atrás, como uma menina que fazia fotos boas. Então, me posicionava assim, entendeu? Aí, quando eu comecei a perceber que não, eu sou empresária, eu faço um trabalho que poucas pessoas fazem, eu tenho uma empatia, uma importância, um diferencial que eu não vejo no mercado, e eu sou uma empresa, aí tudo mudou também. Então, o se ver, que a gente estava falando, né, até agora também, ele tem a ver com isso, tá? Como eu me vejo hoje, eu sou uma empresa que só tô em casa e sou pequena e só tô vendendo algumas coisas aqui no meu tempo free, sabe? Ou não, eu sou uma empresa que criou uma parada muito incrível que vai ajudar pessoas e sim, eu posso vender isso com preço agregado e com... Essa mudança de mentalidade faz toda a diferença, né? Faz muita. Muita diferença. E todo mundo começa com um pensamento um pouco mais, né? Interno, assim. E essa evolução é que faz tudo acontecer. Então, esse se ver também é legal. Nossa. E é muito importante a gente ter essa visão, né, do negócio e passar isso para outras mulheres também, né? Porque é super possível, porque a gente acha que tem que começar, porque eu sou muito pequenininha, porque eu fico nessa do pequenininha. Não. Você, claro, começa pequeno, mas você já tem que ter uma mentalidade grande, né? Essa construção da mentalidade grande é bem difícil. Eu diria assim que eu tô trabalhando nela também até hoje, sabe? E eu vejo que, não é sendo de questão de gênero, mas às vezes eu vejo que o homem, ele empreende de uma forma, tipo, vambora, eu vou vender, vou fazer acontecer. E a mulher tem alguns significados por trás que tem que estar bem construído pra ela ir, assim. Pelo menos esse é o padrão que eu vejo, assim, nas minhas clientes, né? E quando a gente consegue construir essa essência, esse conceito, elas conseguem ir. Tem que ter uma coisa de essência profunda ali pra nós, pra fazer sentido, sabe? Claro. E tudo bem, assim, é a diferença de como a gente entende o nosso negócio, o próprio empreender, né? Mas eu acho que é esse pensamento de como que eu tô me vendo hoje. Será que eu não tenho que estar em outro lugar, falando com outras pessoas, pra elas me mostrarem que, às vezes, uma conversa, elas me mostram que eu posso ser algo a mais, sabe? Que eu não tô vendo ainda. É assim que funciona. Eu acredito muito que essa conexão das pessoas uma com as outras acaba que a gente acaba evoluindo muito mais, né? Porque, que nem se falou, as pessoas te veem de uma forma e você, nem sabia que isso... Você viu tudo isso? Exatamente. Então, você tem que se sentir de posse daquilo e levar para sua vida, né? Nossa, isso é muito profundo mesmo. E, Rai, passa uma última mensagem para as nossas... para o pessoal que está assistindo sobre essa questão de não ter vergonha. Fazer mesmo, tipo, você tira foto e você sabe o quanto é importante esse posicionamento. Mas quem está em casa, às vezes pensa, eu sou uma empresária, mas eu tenho vergonha, eu não vou tirar foto. E o que ela pode estar perdendo com isso? Isso é bem profundo mesmo, Alê. Eu vejo assim que eu não posso falar para elas perderem o medo, que isso não é fácil. Eu não posso falar para ela, vai e faz, porque também não é assim. Mas eu diria para tentar começar. Ver o que é fácil para você dentro de uma estratégia. Gente, eu gosto de fazer isso e tal. Eu sei que hoje eu ainda... acho que eu só vendo uns artesanato em casa. Tá, mas você tem umas inspirações grandes. Vai atrás delas. O que elas estão fazendo hoje? Como elas se apresentam? Não, ela já se apresenta assim. Ela fala minha equipe. O meu negócio. O lançamento da coleção. Tá, por que eu não posso montar uma coleção? Então, acho que ver essas inspirações do seu setor e entender que o que fez ela chegar lá é só o tempo que ela tá construindo. E ela começou aos poucos, perdeu o medo de aparecer, perdeu o medo de fazer uma fotografia, perdeu o medo de se posicionar. Isso vai te inspirar a fazer também. Rai, mas eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho investidor, porque... Tá, mas a gente parcela, você faz um ensaio, você já vai conseguir usar isso por pelo menos 6 meses, 1 ano. Divide isso por meses, não é nada. E você já vai começar a se destravar em muita coisa. Então, eu vejo que muitas vezes é aquela mentalidade do eu consigo fazer tudo para economizar e eu não faço nada. Porque a gente não dá conta mesmo. Sim. Então, se fosse para dar uma mensagem final, mesmo assim, para as nossas encaracoladas, seria: encontre um processo que faz sentido para você.
Fiquei aqui o dia inteiro fazendo vídeo, tô me sentindo, tipo, a última gota do fundo do poço, que nada ficou bom. Cara, posta assim mesmo. Uhum. Você vai estar evoluindo, seu público vai ver que você vai estar evoluindo. E, mesmo assim, ainda tô travada. Tudo bem, faz um ensaio. Eu tenho uma cliente que eu fiz um ensaio com ela e até hoje ela não faz stories falando. Uhum. Mas ela usa as fotos e coloca as frases, ela usa as fotos e faz carrossel, ela faz uma legenda bem feita. Eu vejo que não vai demorar muito pra ela começar a falar. Eu fico aqui, assim, secretamente na torcida, sabe? Uhum. Então, mas esse começar a fazer, você já, tipo, dela, nesse meio tempo, ela mudou o cabelo, ela já mudou como ela se apresenta, ela já passa mais maquiagem. Então, eu tô vendo ali aos poucos a evolução. E cada um tem uma, né? Claro. E é ter essa paciência com você, entender o seu processo e achar um caminho que faz sentido pra você. Legal. E começar, né? E começar. Tipo, cara, começa, faz alguma coisa se solta. Que você veja que tá evoluindo, entendeu? Porque o se sentir que tá parado, não tem coisa pior. Verdade. O começar que eu acho que a gente tem que dar esse start, assim, engatar a primeira no carro e começar, né? Mas é super possível. Eu acho que... E penso que cada um tem o seu momento, é claro, mas é possível dentro de uma construção de pensamento, né? E uma mudança de mindset também, que é mudança do que a gente pensa, né? E às vezes é só, um mentor que você precisa também. Verdade. Tipo, tu mentora hoje muitas mulheres. Muitas né? mulheres, então, sim. Às vezes é só tipo, pega na mão e fala, vai, gata. Vai que dá certo. Vai, faz, posta assim mesmo, começa, constrói a sua imagem e tal. E às vezes ter alguém pra conversar, pra ter ideias, muda totalmente a forma que você vê as coisas. Verdade. Que mudar o meio, sabe? Muda o meio, muda o que você tá fazendo agora. Se você tá fazendo agora e não tá dando resultado, é porque tem que mudar. Tem que fazer diferente, senão não dá certo. Não dá certo. Você sabe, a gente fica pivotando o nosso negócio o tempo todo, tá? Esse produto não deu certo, o que eu vou fazer? Fazer uma outra estratégia, eu vou criar outro produto, ou vou apresentar de uma forma diferente. A gente faz isso o tempo todo. Sim. Então, ter essa visão de negócio de, tipo, eu tenho que ficar realmente sendo a pessoa estratégica por trás, vai ver que você tá dentro de uma coisa muito maior que além de vender um produto. Tu não tá vendendo um produto. Né? E isso vai fazer você entender que isso precisa de um processo maior e mais desenvolvido também, e que a foto é só... uma parte, né? Uma parte disso, sabe? E muitas vezes é uma parte final de toda uma construção que você já teve lá atrás. Poxa, muito legal. Nossa, muito legal. Muitas coisas profundas a gente conversou aqui, Rai. Queria agradecer muito por você ter vindo. Obrigada. E te dar aqui um presente da Minha Amor Acessórios. Com licença. Claro. Pode abrir? Pode abrir, sim. Ai, gente. Ai, que pacote lindo. Lindo, né? Vamos ver. Ai, amei. Tô usando na minha próxima live. Ai, que legal. Que linda, Lei. Ai, obrigada pelo convite, né? Também as pessoas que estão assistindo. Espero que a nossa conversa ajude elas de alguma forma a entender e ver que elas podem e já são muito mais do que elas imaginam, sabe? Uau. É isso aí. Vamos finalizando, então, o nosso bate-papo com essas palavras da Rai. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.